Tá bom. Então, hoje eu vim aqui, meu nome é Cláudio Regis, né? Atualmente sou professor da Universidade Federal do Pará, né? Sou aluno egresso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na graduação em Engenharia Química, fiz a especialização, mestrado, doutorado em Ciência e Engenharia do Petróleo, sou egresso do PRH 14, né? É um PRH extremamente conhecido no Brasil, né, pelo trabalho realizado. E eu tive a oportunidade, né, ao final da graduação, de ir trabalhar na indústria, já saí da universidade para ir trabalhar na indústria, e eu trabalhei durante cerca de 8 anos na multinacional Baker Hughes, né? Tive a oportunidade de trabalhar em áreas onshore, offshore, né? São áreas de exploração de petróleo, em terra, no mar, em Urucu, na Amazônia, né? Bahia, Sergipe, Santa Catarina, também, e boa parte do período, na verdade, eu fiquei trabalhando na perfuração de poços exploratórios no pré-sal, né? Sempre na área de fluido de perfuração. No final, eu fiquei coordenando alguns projetos na perfuração de poços com a Petrogal em Sergipe, também com a Baker Hughes, e aí foi quando eu saí, né, da Baker Hughes, passei um tempo no Canadá, e depois concluí, né, a minha pós-graduação, e surgiu a oportunidade de eu fazer concurso aqui na Universidade Federal do Pará, e eu vim para cá, né, estava começando o curso de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, vim aqui trabalhar também com o professor Pedro, né, que semana passada estava com vocês aí, e aí eu vou trazer o tema que eu vou trazer para vocês. Hoje eu trabalho mais com a parte de acidificação, estimulação, né, mas eu vou trazer, como eu trabalhei muito tempo na parte de fluido de perfuração e completação, gostaria de trazer um pouco, né, dessa área para vocês, e compartilhar, né, uma parte do conhecimento que, ao longo desse tempo foi muita coisa, né, mas eu tentei condensar esse material para vocês, certo? Também existe a disciplina de fluido de perfuração e completação aqui para a gente, né, mas como é um assunto bastante extenso, eu tentei trazer aqui para vocês o que eu poderia falar em 1 hora, né? Então, o título da palestra é Fluido de Perfuração e Completação, Teoria e Prática, né? Como podem ter pessoas que não são exatamente da área de perfuração de poços, fluidos, né, na parte de petróleo, eu quis trazer para vocês esse conceito aqui, né, para iniciar, o que vem a ser poços de petróleo, né? Então, seriam canais artificiais construídos para permitir o fluxo controlado de fluidos entre o reservatório de petróleo e a superfície. Então, é uma obra de engenharia que ela é construída para poder acessar o reservatório de hidrocarbonetos, de petróleo, para que a gente possa extrair esse material e ele possa ser beneficiado aqui em superfície. Como se trata de um material que está sob pressão, temperatura e é inflamável, então é extremamente necessário que esse fluxo seja feito de forma controlada, certo? E não falando exatamente da parte de segurança, né, que tem a ver, também tem a questão da preservação, do controle da produção do petróleo para que a gente possa extrair o máximo de petróleo da jazida, né? A vazão também, ela tem que ser controlada nesse ponto, né? Os reservatórios de petróleo podem ocorrer em vários lugares, né? Seja em mar, em terra, em zona próximas à montanha, próxima a domos salinos, né? Em subsuperfície nós temos várias camadas de rocha que foram formadas ao longo aí de milhões de anos, né? E aí a gente extrai o petróleo dela. Então, o poço de petróleo, né, que vai ser o canal de fluxo controlado, ele é basicamente construído em 2 etapas, né? A parte de perfuração e a parte de completação. A parte de perfuração é onde a gente constrói efetivamente o canal, certo? E a fase de completação é quando a gente vai equipar esse canal que foi construído posteriormente, com os equipamentos por onde vai ocorrer o fluxo de fluidos para a superfície, certo? Então, você tem esses 2 conceitos, e nesses 2 conceitos a gente acaba tendo a necessidade de usar fluidos, né? A gente vai ver isso mais à frente.
Então, esse poço de petróleo, umas coisas que são, às vezes o pessoal, isso não está sumarizado, né, o pessoal não trata isso de forma sumarizada, mas eu quis trazer dessa forma aqui justamente para que mostrar que tem uma compreensão mais ampla, né, da perfuração de poços, da construção de poços, que poços, eles variam em diâmetro e comprimento, nós temos poços aí que variam, que vão de dezenas de metros até milhares de metros, né, hoje a gente tem poços aí perfurados na Rússia, que em comprimento total chega a 13 quilômetros, né, poços do pré-sal, que a gente contabiliza a partir da superfície, pode chegar a 6, 7 quilômetros, diâmetros, dependendo da quantidade de óleo, de gás que você está esperando produzir e da complexidade do poço, você pode chegar com diâmetros de 9,5 polegada, até com 5 polegadas, ou até menores, dependendo do terminar o poço, né, com esse tipo de diâmetro. Eles variam em trajetórias, nós temos poços que podem ser verticais, horizontais, de geometria complexa, que você controla a angulação para que você faça várias trajetórias em subsuperfície, né? Isso aumenta a complexidade da construção, né? Na construção de poços, são atravessados vários tipos de rochas que têm interações físicas e químicas diferentes, com o material com o fluido, né? Durante a perfuração, elas vão reagir de forma diferente, né? Então, isso daí é algo que tem que ser levado em consideração. Podem ser em terra ou zonas submersas, certo? Nós temos petróleo aqui no Brasil, a gente tem petróleo em terra, a grande maioria está no mar, a gente tem terra, tem no mar, em alguns lugares, como na Venezuela, são explorados dentro de lagos, né? Na Arábia Saudita, zonas de deserto, na Rússia, em zonas que você tem de tundra, você vai conseguir encontrar petróleo também, então é bem variado. Os poços, eles sofrem esforços de pressão, certo? Sofrem esforços de temperatura, nós temos gradiente geotérmico, nós temos a questão do próprio peso, né, das rochas e dos fluidos que nós temos ali que foram depositados durante muito tempo. Sofrem com a corrosão, né, também nós temos o poço, ele é revestido com tubos metálicos e a própria tubulação que é utilizada, ela é metálica, então ela sofre com corrosão, nós temos esse problema, é um problema que tem que se aprender a conviver, né, e são perfurados em fases, eles precisam ser perfurados em fases, né, porque como a gente tem essa questão da pressão, né, como eu estou trazendo aqui para vocês aqui ao lado, né, nós temos o que se chama de janela operacional, né, que vem a ser isso, né, os fluidos que estão dentro dos poros das rochas que você está atravessando, conforme eles foram sendo soterrados, certo, conforme eles foram sendo soterrados, ele tinha originalmente um fluido, certo, e esses grãos eles vão se ligando uns aos outros, mas o fluido continua lá e ele preserva a pressão, no mínimo a pressão hidrostática da época do soterramento. Tá certo? Eventualmente pode acontecer algumas coisas de sobrepressurização, depois que, se você tiver uma intercalação com uma rocha mais permeável ou menos permeável, pode haver pressurização e haver um crescimento pontual de pressão. Mas, assim, ele preserva essa pressão, então, quanto mais fundo você vai no poço, mais pressão você vai ter, isso é o que geralmente ocorre. Mas também a própria rocha que você está perfurando, as rochas, elas têm a resistência mecânica delas, né? Então, você não pode sobrepor a pressão durante a perfuração, você não pode sobrepor a pressão de fratura, a pressão da resistência da rocha, como você também não pode ficar abaixo da pressão de poros. Por quê? Eu acho que vocês já viram, né, aquela cena, né, do petróleo jorrando, dos poços de petróleo, quando terminava a perfuração, o petróleo ficava jorrando lá. Aquilo ali é extremamente seguro, né? E aquilo ali não preserva a produção de petróleo do poço, né? Do exaurimento da jazida. Eu digo do ponto de vista de uma produção econômica, né? Aquilo ali não pode ser feito dessa forma. Então, para que não ocorra dessa forma, você nunca pode deixar, durante a perfuração, que o fluido que está dentro da rocha entre dentro do poço. Então, a gente vai falar sobre fluido de perfuração aqui, vocês vão ver que o fluido, ele é uma das barreiras, né, que são utilizadas para evitar que isso aqui ocorra. Então, você tem que trabalhar com a pressão dentro do poço entre essas duas margens, né?
Existe mais outras curvas aqui que também pode ser considerada, mas hoje a gente só vai, para um entendimento assim mais geral, a gente vai, só vai levar em consideração essas duas. Então, eu perfuro o poço com a pressão acima da pressão de poros e abaixo da pressão de fratura, tá certo? Mas para eu fazer isso, se vocês observarem, conforme eu vou chegando mais fundo no poço, certo? Se eu não isolar essas zonas superiores, quando eu tiver aqui, ó, e essa zona aqui ela estiver exposta, eu vou acabar ficando com a pressão acima, com a densidade do fluido, com a pressão acima da pressão de fratura. Então, o que acontece? Eu não tomo o kick, não vou ter influxo, né, que é o influxo indesejado, não vou deixar, eu não deixo o fluido entrar dentro do poço, mas em compensação, porque essa zona está exposta, eu acabo fraturando ela, né? Então, o que eu faço? Eu perfuro o poço em fases. Então, conforme eu vou aprofundando o poço, eu vou isolando a parede do poço com tubulações metálicas que são posteriormente cimentadas. Então, eu perfuro com uma broca, desço um revestimento de aço e cimento. Certo? E aí, me permite perfurar a próxima fase com segurança. E aí, eu desço uma broca aqui menor, né, que vai conseguir entrar aqui dentro desse revestimento de aço, e eu vou perfurando, de forma que, no final, eu começo com uma broca com diâmetro maior e termino com uma broca com diâmetro menor e revisto a última fase, né, a fase mais profunda, e eu vou ter ali um caminho por onde eu vou conseguir depois descer uma coluna de completação e por onde o petróleo ele vai chegar até a superfície. Certo? Então, que você tem em mente aqui? Nós usamos o método rotativo de perfuração, e o método rotativo ele precisa de fluido de perfuração. Eu vou explicar melhor isso mais à frente. E o poço é perfurado em fases, tá certo? Se perfura em fases, porque você não vai conseguir perfurar o poço em uma única fase, porque você sempre vai ter esse problema aqui, tá certo? Se você pode precisar descer vários revestimentos, uns 2, 3, mas não é normal você perfurar o poço com uma única fase, certo? Você tem esse problema. Então, o método rotativo, certo? Ele consiste no seguinte: você tem uma coluna de metal, certo? Que internamente, ela é vazia, é oca, como fosse uma espécie de cano, só para fazer uma correlação com algo que vocês conhecem, veem mais normalmente, né? Eu bombeio o fluido por dentro dessa coluna, desse bomba de alta pressão, e bombeio. Enquanto eu estou bombeando esse fluido, eu estou girando a coluna, certo? E essa coluna, ela tem um determinado peso e faz com que essa broca, ela exerça pressão no fundo do poço, né? Então, eu vou destruindo, aquela broca vai destruindo, vai formando os cortes de rocha, e esse fluido, ao retornar pela superfície, ele vai trazendo o cascalho. Tá certo? Então, assim, conceituando e assim eu vou aprofundando o poço, né? Quando eu concluir a fase, eu retiro aquela broca, desço o revestimento de aço, cimento, e aí já vou para a fase seguinte. Até perfuro tantas fases quanto forem necessárias para eu chegar no reservatório de petróleo. Então, se eu posso definir fluido de perfuração, então fluido de perfuração, fluido circulante, utilizado na perfuração de poços de petróleo, formados de um ou mais fluidos. Então, eu posso ter mistura de fluidos e também vou ter sólidos adensantes, né, que vão conferir densidade ao fluido, né, para que eu não permita que os fluidos da formação, que podem ser água, hidrocarboneto, gás, ele entre dentro do poço durante a perfuração, tá certo? Para que eu não permita isso. E também eu vou ter outros aditivos. Você lembra que eu falei para vocês que nós atravessamos várias rochas com composições diferentes? Então, algumas dessas rochas, elas interagem com o fluido de perfuração e eu preciso colocar aditivos que alguns aditivos vão ter a função de não deixar aquela rocha interagir com o fluido ou reduzir a sua interação, porque imagina aí, todo mundo deve conhecer aqui a argila, né? Então, se eu tenho uma rocha que tem
um folhelho, né, que é uma rocha sedimentar que tem de fundo a argila, quando ela passou lá milhões de anos, você tem contato com água. Aí eu uso um fluido de perfuração, base água, e ela tem acesso à água. O que ela vai fazer? Ela vai, se ela for uma argila que incha, ela vai aumentar de tamanho e vai fechar o poço. Então, isso não é interessante, né? Então, ou não vai permitir a broca cortar, porque a rocha vai estar cortando algo muito macio, ela não vai conseguir cortar. Então, existe esse problema, né? E nós temos vários aditivos que utilizamos no fluido de perfuração com diversas finalidades. Essa é uma, né? Outra finalidade que eu poderia falar aqui para vocês agora, por exemplo, existem alguns aditivos, né, que nós utilizamos, né, no fluido de perfuração, que eles não suportam cálcio. Então, eu preciso colocar um outro aditivo para controlar a quantidade de cálcio que está solúvel no fluido de perfuração, para que ele não ataque aquele aditivo, né? Então, eu tenho o fluido circulante. É um fluido circulante utilizado na perfuração de poços de petróleo, formado por um ou mais fluidos sólidos adensantes e outros aditivos, que conferem propriedades necessárias a determinada formulação, né? Então, nós temos uma variedade grande. Por que eu digo determinada formulação? Porque é muito comum que nós tenhamos formulações de fluidos personalizadas para determinada fase, para determinado campo, né? Então, ele é desenhado para atender aquela determinada situação, tá certo? Você pode até ter um programa, um fluido base, né? Tipo assim, vou colocar esse aditivo. Mas as concentrações podem também ser alteradas, né? Então, o fluido de perfuração é aquele fluido que a gente bombeia no poço para, basicamente, fazer a remoção de cascalho. Ele tem outras funções, né? Muitas outras funções. Ao longo do tempo, ele evoluiu nesse sentido, né? Com a complexidade do poço, da construção dos poços também. Então, funções do fluido de perfuração, eu deixei aqui sumarizado para vocês também. O primeiro dele, carregar o cascalho, né? Porque a gente precisa retirar o cascalho dentro do poço. Antes da gente ter esse método rotativo de perfuração, tinha um método percussivo, que basicamente, a gente golpeava o fundo do poço com trépano, né? Com uma espécie de barra de metal com ponta, né? Então, ele quebrava os cascalhos e você depois tinha que descer uma espécie de caçamba no fundo do poço para poder remover o cascalho. E depois você descia novamente o trépano. Então, era um método muito devagar, era um método que havia muito desgaste das ferramentas, era um método inseguro também, né? Comparado ao método rotativo. Então, primeira função do fluido de perfuração, carregar cascalho, também sustentar as paredes do poço, né, porque você está ali, além da questão dos fluidos, da pressão dos fluidos, você também existe uma tensão ali no poço, querendo que o poço feche, né, eu estou dizendo pelo próprio peso das rochas, que você tem ali a 6 mil metros de profundidade, aquela rocha, ela quer fechar o poço, então você precisa contrabalancear isso. Então, o fluido de perfuração, ele também tem esse papel. Manter os sólidos em suspensão, porque você precisa remover esse sólido, os cascalhos de dentro do poço, ou os próprios adensantes que são adicionados, você precisa remover eles do poço. E quando você por exemplo, para adicionar mais um tubo, para você perfurar mais alguns metros, porque a perfuração ela é feita, a progressão da perfuração de aprofundamento do poço, ela é feita com a adição de mais tubos, então, de vez em quando, você tem que parar para colocar mais um tubo, 9 metros, ou colocar uma seção de 30 metros. Então, nesse momento que você precisa desligar a bomba, o cascalho ele não pode retornar para o fundo do poço facilmente, porque senão ele vai se depositar em cima da broca e você não retira mais a coluna de dentro do poço, tá certo? Então, uma das funções também do fluido é manter suspensão. Resfriar a broca trabalha sobre grande atrito no fundo do poço, né? E isso reduz a vida útil dela, então o fluido ele também tem esse papel, né? Ao circular no poço, ele cumpre esse papel. Minimizar problemas de torque e arraste, né? Torque e arraste, o torque é com relação ao giro da coluna, diminuir a força que você precisa fazer para girar a coluna, já que você está girando a coluna a 6 mil metros de profundidade,
Você imagina o esforço que o equipamento tem que fazer para fazer o giro, né? O equipamento que promove o giro na coluna. Mover a coluna para cima e para baixo também, isso tem a ver justamente com aquela questão da inibição, né? Que a rocha ela não se movimente, para não comprimir a coluna e você ter o maior esforço para movimentar ela. Garantir segurança operacional no meio ambiente, né? Porque, como eu disse para vocês, o fluido de perfuração ele vai contrabalancear a pressão dos fluidos que está lá na formação, né? Ele cumpre esse papel. E do meio ambiente, né? Porque você tem a questão da segurança, você tem que preservar as pessoas, né? Você tem que preservar os equipamentos e você tem que preservar o meio ambiente. Se o petróleo chega até a superfície, você pode ter incêndio, né? Se tiver um influxo de petróleo que chega até a superfície, pode acontecer o que aconteceu lá no Golfo do México, né? Em Macondo. O petróleo chegou até a superfície, houve a destruição da sonda, dos equipamentos, houve perda de pessoas, 11 pessoas morreram, e também derramou petróleo no mar que chegou até a costa dos Estados Unidos, né? Então, teve danos ao meio ambiente também. Então, o fluido, ele, como uma das barreiras de segurança, ele vai cumprir esse papel de garantir segurança operacional do meio ambiente. Algumas das propriedades que os fluidos têm que ter, né, para cumprir essas funções, é ele ser viscoso, gelificante e bombeável. Viscosidade está relacionada à capacidade de carregar o cascalho até a superfície. A gelificante, de manter o cascalho parado dentro do poço quando você precisar desligar a bomba, mas ele também tem que ser bombeável, né? Porque ele tem uma viscosidade, mas ele não pode ser viscoso ao ponto de não ser bombeável, né? Então tem que ser capaz de ser bombeado. Lubricidade, especialmente, né? A lubricidade tem relação a reduzir o torque para o giro da coluna. Isso é especialmente importante hoje, né? Porque a gente tem construído poços com geometria bastante complexa no mundo, né? No Brasil em si, a gente ultimamente, dentro do pré-sal, né, nós temos perfurado mais poços verticais. Mas no mundo, especialmente na Arábia, no Oriente Médio, né, é muito comum eles perfurarem poços com direcionais. Né? Aqui no Brasil também, na Bacia de Campos, né, é bem comum. Massa específica está relacionada à pressão hidrostática, né, a densidade do fluido para conter os fluidos da formação dentro da formação, né, e também estabilizar a parede do poço. Propriedades obturantes, isso aqui está relacionado ao que o professor Pedro falou na palestra também, que é a questão do dano à formação, né, o material obturante, ele ajuda a compor o reboco, né, porque já que a gente tem se a gente atravessa uma zona que tem permeabilidade, que o fluido é capaz de entrar dentro do poço, nós temos que arrumar uma maneira, né, de não permitir que o fluido entre livremente dentro da formação, porque senão você vai causar um dano, né, você vai alterar a permeabilidade daquela região e depois você vai ter um problema quando você quiser produzir o petróleo, porque se alterou a permeabilidade, e se alterou a permeabilidade vai alterar para menor permeabilidade, depois você vai ter um problema para produzir o petróleo, né, é ruim, é bem ruim, né. pH, alcalinidade, de característica básica, isso aqui está relacionado à preservação dos equipamentos, né, pH ácido, ele promove a corrosão, né, a erosão dos equipamentos, são equipamentos de metal. Também, boa parte dos aditivos, eles têm sua melhor performance no pH básico, então também a gente utiliza o pH básico com esse intuito. E também para poder se livrar de alguns problemas, como, por exemplo, H2S, a presença de ácido sulfídrico dentro dos poços, né, dentro da formação, e ele eventualmente pode entrar dentro do poço e pode causar problemas, né, o H2S é extremamente tóxico, né, pode acabar promovendo, né, a falha de equipamentos por corrosão ou perda de vidas humanas, né, então, manter o pH básico também auxilia no controle do H2S. Se ambientalmente correto, né, nós temos a questão da utilização desses fluidos, porque como a gente perfura, né, a gente pode encontrar lençóis freáticos no meio do caminho, depois pode ocorrer o derramamento, né, o próprio cascalho gerado, ele está coberto de fluido de perfuração, então também o destino desses cascalhos, então quanto menos tóxico esse fluido for, né,
melhor para que possa ser utilizado, né? Tem que ser seguro de manipular para as pessoas que manipulam o fluido também, ele não pode ser corrosivo, tóxico para as pessoas que manipulam, né, que vão fabricar, vão tratá-lo, né? Ter baixa nenhuma interação com as formações, né? Isso aí eu já falei para vocês. Não interagir com os elastômeros presentes nos equipamentos. Nós temos também alguns selos, né, nos equipamentos que são feitos de elastômeros, e esse fluido de perfuração ele também não pode interagir com esses elastômeros. Isso aqui até é algo que chama bastante atenção, que é famoso por isso, são os fluidos base éster, né? Hoje já melhorou a tecnologia, mas eles tinham esse problema de interagir com os elastômeros e fazer com que eles falhassem, né? E ser pouco ou não danoso à formação, né? Já que ele vai entrar em contato com a formação, é interessante que ele seja pouco ou não seja danoso com a formação, se a gente não tiver a opção dele não ser danoso com a formação, e que ele seja pouco, né? Nós temos basicamente 3 tipos de fluidos de perfuração: fluido aquoso, não aquoso e pneumático. Vocês já devem ter visto também de outras formas, quem já viu isso, né? Fluido base água, fluido base óleo e base ar, mas assim, a tecnologia evoluiu, acho que não cabe mais a gente ficar se apegando a esses termos, né? Porque ele acaba sendo pobre do ponto de vista de abarcar a evolução da tecnologia, né? Então, os fluidos base aquosos, como características mais marcantes, né? Tem o menor custo do que os fluidos não aquosos, né? Feito de água, né? A maior parte dele é água. Menos tóxicos também que os fluidos não aquosos, tem alta biodegradabilidade, mas ele requer cuidado no armazenamento, porque ele se degrada muito mais fácil do que o fluido não aquoso, certo? Inclusive, já houve acidentes, né, de acabar formando H2S, quando o pessoal tentou armazenar esses fluidos, e foi um problema, né? Então, houve acidentes, inclusive com vítimas fatais. Frequentemente requer maior controle de propriedades químicas e físicas que os fluidos não aquosos, né? Então, ele é um fluido que requer mais cuidado de quem está fazendo o tratamento ou utilizando ele, porque ele tem uma maior variação é contaminável por coisas do poço mais facilmente, né? E as suas propriedades são alteradas, né? Tem menor tolerância à temperatura, é feito com água, né? Então, a gente poços que com temperatura cheguem próximo a 100 graus Celsius, a partir de próximo a 100 graus Celsius, você não teria mais como aplicá-lo, né? Os próprios aditivos que são utilizados para fluido base água também, eles têm uma limitação de temperatura. Nós temos os fluidos não aquosos também, que eles têm maior custo do que os fluidos aquosos, né? Eles utilizam bases oleosas que são produtos de refino, são materiais sintetizados, né? E isso tem custo, né? Mas, em compensação, ele tem maior facilidade de ser reutilizado. Então, você pode utilizar em um poço, depois você pode recondicionar ele para utilizar em outro poço, e ele vai ficar aí um bom tempo sendo utilizado aí. Então, é o maior custo de aquisição, mas no tempo ele acaba saindo mais barato, porque o fluido base água é difícil de ser reutilizado. Tende a ser mais tóxico, depender da base utilizada, né? Começou-se lá com os primeiros, tive um óleo diesel, petróleo, né? Então, ele tinha um teor alto de BTX, né? Benzeno-tolueno, o material também, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, e eles eram bastante tóxicos, né? Então, a indústria foi evoluindo para não utilizar esse tipo de base, e aí surgiram outras bases sintetizadas que não tinham materiais aromáticos, né? E foi melhorando, né? Então, geralmente tem baixa biodegradabilidade, então o tempo dele no ambiente é muito alto. Após, por exemplo, se ele cair no mar, o tempo dele de ficar no ambiente na forma original dele é muito tempo comparado a um fluido base água. Requer baixo cuidado com o armazenamento, né, já que ele não tem materiais tão interessantes para que micro-organismos queiram degradá-lo, né? Propriedades físicas e químicas geralmente são mais estáveis, assim, então são fluidos que, uma vez você condicionando ele costuma manter as propriedades dele. Maior tolerância à temperatura.
baixa interação com a formação também, né, já que ele isola, pelo menos o princípio dele é isolar a água da formação, então se a argila, se o folheiro não tem acesso à água, então logo ela fica com dificuldade de inchar, de causar algum problema durante a perfuração. Mas ele também tem um problema interessante, que é a dificuldade de identificação de influxo. Influxo é justamente a entrada de fluido não desejado da formação para dentro do poço durante a perfuração. A gente não faz isso de propósito durante a perfuração, mas pode acontecer, certo? Pode acontecer porque você conhecia pouco sobre a formação e você dimensionou mal o fluido de perfuração, pode acontecer por conta de alguma manobra errada. Algumas das maneiras que pode acontecer, né? Eu digo manobra no sentido de operação no poço feita de forma incorreta, não seguindo os padrões, de um descuido. E aí, o que acontece? Como o gás e o petróleo ele tem uma solubilidade alta no fluido não aquoso, você tem dificuldade de identificar quando há entrada de um fluido estranho dentro do poço. Isso é mais facilmente notável com o fluido base água. Você também tem um fluido pneumático, ele tem baixo custo, né? Ele é considerado um baixo custo porque você está usando ar ou um gás, dependendo do tipo de fluido que você está usando, ele pode até ser mais caro. Mas, assim, você tem o custo de compressão, né? Dependendo se você estiver usando nitrogênio, você vai ter que ter uma unidade, gerador de nitrogênio, e isso vai ter custo também. Mas ele tem algumas vantagens, que é de permitir atingir altas taxas de penetração. Então, a velocidade com que você perfura é muito maior do que com fluido base água, ou fluido aquoso ou não aquoso, tá certo? Permite perfurar formações de baixa pressão de poros. Então, se a pressão de poros naquela região ali ela é baixa, porque naturalmente baixa, ou porque já está produzindo há muito tempo aquele campo, e você perfura um poço lá, e você não consegue mais utilizar um fluido de perfuração convencional, porque a densidade dele mínima vai ficar acima da pressão que você tem ali dentro da formação, aí você pode utilizar também o fluido pneumático como alternativa. Mas, assim, ele tem aplicação limitada por questão de segurança, né? Porque, por exemplo, se você está usando o ar para perfurar e você encontra um bolsão de gás, então, durante a perfuração, você pode acabar tendo um incêndio, né? Nesse percurso, certo? Então, isso é um problema, não é? Quando possível, o pessoal costuma usar realmente nitrogênio. Você tem alguns tipos também de fluido pneumático que eu vou falar mais à frente, né? Fluidos aquosos, eu vou citar assim mais ou menos por cima aqui com vocês, que eu queria fazer mais um overview. Dos fluidos aquosos, nós temos fluidos que são chamados não inibidos, fluido inibidos, baixo teor de sólidos e emulsionado de óleo em água, tá certo? Dependendo do autor, você vai ver uma organização diferente entre esses fluidos aquosos, tá certo? Mas, assim, vamos conversar aqui sobre algumas coisas pontuais, né, a respeito desses fluidos. Os fluidos não inibidos, eles podem ser não tratados ou levemente tratados. O não tratado vão ser justamente o fluido nativo e fluido convencional. O fluido nativo, ele é um fluido que é o mais barato possível, né? Você está perfurando o poço, vai perfurar o poço, e você sabe que naquela região tem argila. Então, você deixa a própria argila da formação incorporar no fluido, tá certo? E aí ele vai ganhando viscosidade conforme você vai perfurando. O fluido convencional, aí você usa uma argila que é minerada, preparada para isso, você mistura no fluido e você vai perfurar o poço, tá certo? Como se vocês observarem aqui, esses fluidos eles não têm outra coisa a não ser argila, e às vezes o pessoal bota um pouco de soda cáustica, não alcalinizante, para poder aumentar a viscosidade. Mas é um fluido extremamente simples, né? É um fluido extremamente simples. E por ele ser simples, você não vai usar ele em profundidade muito grande, você vai usar ali no início de poço, certo? Nós temos a opção também de usar um fluido levemente tratado. Dependendo, se você tiver uma grande incorporação de argila, aí você pode converter o fluido nativo em um fluido tratado com floculante.
O floculante vai ser um aditivo que vai ser colocado no fluido, que vai justamente fazer com que o fluido ele fique com esse aspecto aqui, tá certo? Que é para você facilitar você remover parte da argila que está no fluido. A argila, as partículas, né, da argila, elas são muito pequenas, né? Então, você precisa fazer com que elas se agreguem para você poder facilitar a sua remoção. Outra opção que você pode ter é você usar um dispersante, tá certo? Às vezes, esse processo de floculação ocorre sem que você seja intencional da sua parte, sem você colocar um floculante. Mas você quer que o fluido, ele tenha viscosidade. A viscosidade disso aqui não é uma viscosidade muito boa. Então, você pode colocar um dispersante que é justamente para desfazer essa estrutura que você tem aqui, tá certo? Aí você teria viscosidade suficiente para poder perfurar o poço, né? Mas são fluidos simples, fluidos são o que a gente normalmente utiliza, né, dos fluidos base água, e a gente tem eles inibidos quimicamente e fisicamente. Quimicamente, basicamente, eles fazem uso de eletrólitos, né, nós utilizamos, por exemplo, cloreto de potássio, cloreto de sódio, onde o grande problema que a gente tem nesse cenário é justamente as argilas, tá certo? Elas que não é incomum você ter que atravessar grandes pacotes, grandes trechos com argila, com folheiros, né? E aí o eletrólito ele dificulta, ele compete, né, com a água, tá certo? Ele estabiliza a argila, não permitindo que ela inche ou se desagregue livremente, tá certo? Então a gente faz uso de eletrólitos. Esse aqui é o extremo, o salgado saturado, onde você realmente vai saturar o fluido com um sal, tá certo? E isso aqui normalmente é utilizado quando você vai perfurar seções onde você tem evaporitos, né? Você tem seções de, por exemplo, o pré-sal. Se você quisesse utilizar um fluido base água, teria que ser desse tipo aqui, porque senão ele iria interagir com a parede do poço nos trechos de sal e iria fazer com que o poço ficasse com um diâmetro maior do que o nominal da broca. Você teria um arrombamento do poço. Então, é comum também, quando você não quer que sal corra, você usar salgado saturado. Inibição física, certo? Na inibição física, alguns aditivos que eles têm capacidade de se adsorver na superfície dos materiais, que você, por exemplo, das argilas, esse tipo de coisa, né? As argilas quem dá mais problema, ele vai se adsorver na superfície e ele vai prejudicar a interação da água também com aquela argila, né? Esse tipo de polímero que eu estou falando para você aqui são polímeros que têm na sua cadeia sítios ativos, iônicos, né? Ou não iônicos, mas que normalmente é iônico, a ligação é mais forte, né? Ele vai se absorver na superfície e vai proteger a argila de interagir com a água, né? Tanto você vai conseguir trazer o cascalho mais preservado para a superfície, que isso também é interessante por conta o geólogo, né, tem interesse em pegar amostras de rocha, como também se o cascalho chega mais preservado na superfície, você consegue remover ele mais facilmente do fluido de perfuração para que ele seja recirculado, né? Você tem esses dois, lignosulfonato, você também existem outros além do lignosulfonato. O lignosulfonato é um derivado, né, da madeira, né, que também ele foi utilizado, né, tinha um produto chamado Spercene, que era lignosulfonato de cromo, que foi proibido por conta de ter cromo, né, mas ele foi bastante utilizado na indústria, isso que ainda é citado. Nós temos os fluidos de baixo teor de sólidos, aqui nesse caso, assim, é pouco ou nenhum adensante, ele também é utilizado em situações onde você precisa perfurar com baixa densidade, você não vai precisar de alta densidade, e nós temos também os fluidos emulsionados de água e óleo, né? A Petrobras, né, chegou a ter um projeto, trabalhou com um fluido chamado Milk Mud, né, porque as emulsões de óleo em água, elas costumam ser menos viscosas, né, ela tinha uma aparência de leite, e ela chegou a utilizar, né, mas acabou abandonando a ideia, né, mas nunca consegui detalhes exatos do porquê que eles não levaram à frente, né, mas o fluido de óleo em água, ele
está descontinuado, né? Nós temos os fluidos não aquosos, eu falei dos aquosos, não aquosos, a gente tem o all oil, né, que nunca ouvi falar de ser utilizado, ele está na literatura, mas nunca utilizei, não ouvi falar que ele foi utilizado. Basicamente, lá no início, eles usavam petróleo morto, né, ele já sem os voláteis, que é o próprio petróleo do poço, né, então ele conseguia estabilizar, já com... dependendo da pressão de poros, é claro, né, da formação que você tem. Também podia utilizar diesel, então ele é 100% óleo. E tem os fluidos de emulsão inversa, né, chamam de emulsão inversa, tradicionalmente na indústria chama de emulsão inversa. Aí você seria o fluido do tipo água, emulsão do tipo água em óleo, né, você tem a água, ela fica dispersa no meio contínuo de óleo. E geralmente esse óleo no início era o diesel, depois eles passaram para o óleo mineral, porque o diesel ele tinha um teor muito alto de hidrocarboneto policíclico aromáticos, depois eles tentaram melhorar o diesel, não foi suficiente, foram para o óleo mineral, tentaram melhorar o óleo mineral, não foi suficiente para adequar as regras ambientais, e aí começaram a surgir os fluidos sintéticos, né? E aí são produtos que são sintetizados, apesar de que alguns deles podem ser separados também do petróleo através de refino, né? Mas eles, na grande maioria deles, eles são sintetizados, tem um baixíssimo teor ou não tem teor de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Aí nós temos a parafina, a olefina, éteres, ésteres e alguns outros aí também que o pessoal vem tentando introduzir no mercado, né? Seja na parte de pesquisa ou introduzir realmente no mercado. A Petrobras, ela utilizava a parafina. Por muito tempo ela utilizou a parafina. Recentemente ela trocou para a olefina. Ela está na olefina atualmente, certo? E o que, assim, no pré-sal, basicamente, são usados são de emulsão inversa, tá certo? E, como eu falei para vocês, né, apesar de ele ser mais tóxico, ele traz muitas vantagens do ponto de vista de estabilidade do poço, do fluido, né? Aqui está para vocês entenderem, né, isso aqui é uma foto, né, de equipamento mostrando uma emulsão, né? Então, nós temos as gotículas aqui de água, o meio contínuo é óleo, né? E na interface nós temos um agente de estabilização da emulsão, que vai ser um tensoativo, né? Ele é adicionado ao fluido, né? Justamente para estabilizar essa emulsão. Então, nesse caso, como a água está ela está dispersa, né? Na interface, o tensoativo ele fica, né? Na interface, porque o tensoativo por si só, né? Ele tem essa molécula, ela tem uma extensão dela que tem características apolares e uma extensão que tem características polares. Então, ela tende a se orientar para ter um mínimo de energia. Então, ficar perto dos pares dela. Então, a parte polar vai tentar se orientar com a parte aquosa, enquanto a parte apolar vai se orientar para o óleo. E isso faz com que você consiga estabilizar a emulsão. Voltando à questão das bases, né, porque é o grande problema da utilização dos fluidos não aquosos é justamente as bases, né? Voltando para as bases, nós temos aqui, eu trouxe para vocês alguns tipos de base, né? Isoparafina, N-parafina, isoparafinas, olefinas, ésteres, éteres. Então, se você for ver aqui com relação à toxicidade, o diesel é alto, mas todos os outros são sintéticos, né? São baixos, tá certo? Com relação à biodegradabilidade, o do diesel, que foi o primeiro a ser utilizado, um dos primeiros, é baixa, aí depois para parafina média, depois N-parafina alta, média, tá certo? Estabilidade, também questão de oxidação, né? Porque ele precisa se manter estável, né? Aí todos altos, aí quando chega aqui no éster, baixa, éteres média. O custo, quando você vai, como são materiais sintetizados, né? Eles acabam ficando mais caros do que a grande maioria aqui. Se você for ver diesel, é baixo, né? É barato, é uma coisa que a gente produz em quantidade. Parafina, aí já fica o custo médio. Quando você chega nas olefinas, alto. Mas, assim, olha o interessante
da olefina, ó, toxicidade baixa, biodegradabilidade alta, então ela é pouco tóxica, fica pouco tempo no ambiente, é estável, custo. Aí sim, a aceitação é alta, mas em compensação ela tem um problema do custo. Tá certo? Um dos grandes desafios é conseguir uma base que tenha essas características e ainda você consiga ter um custo mais baixo, né? Com relação aos fluidos pneumáticos, né? Os fluidos pneumáticos, nós temos a opção de utilização do gás seco, simplesmente a gente tem um compressor, bombeia esse gás por dentro da coluna, ele sai lá embaixo e retorna na superfície trazendo o cascalho, né? Ele vai causar uma baixa densidade baixa, né? Dependendo do cenário, ele pode ser utilizado. Existem situações que a formação, ela libera um pouco de água, e aí esse fluido que era gás seco, ele pode ser convertido em um fluido do tipo névoa, então que ele vai ter alguma coisa de umidade ali. O que vai mudar é a forma de se trabalhar com ele, tá certo? Porque ele tem um pouco de água, né? E aí vai mudar um pouco a forma de trabalhar com ele com relação ao gás seco. Espuma. Aí você pode converter também esse fluido que você está, ou você já pode iniciar com ele, dependendo da situação, porque existem formações que já produzem alguma coisa de água vai entrar dentro do poço. Isso eu estou falando de fases mais rasas, viu, pessoal? Esses fluidos aqui normalmente não são utilizados em poços profundos, em fases profundas. Então, nós temos a espuma. A espuma, ela também, você coloca um tensoativo, aí você converte o fluido em espuma, e essa espuma, ela vai ajudar no processo de carreamento do cascalho. Ela vai facilitar o carreamento do cascalho e também vai promover alguma densidade maior do que os outros dois fluidos. Se você precisar de uma densidade maior do que isso, mas menor do que um fluido convencional, você também tem a opção de fluido gaseificado, que aí você vai misturar realmente um gás com um fluido de perfuração com baixa densidade, para que a densidade dele ainda fique menor o suficiente para ser utilizado. Isso daqui, vocês vão ver, por exemplo, em Mossoró, no início de poços, o pessoal costuma perfurar com umas rotopneumáticas, né? Aí eles perfuram a primeira fase, abandonam o poço, para que a outra sonda, mais cara, com maior capacidade, ela venha prosseguir a perfuração. Vou dar um exemplo para vocês. Os aditivos de fluido de perfuração, esses fluidos, dependendo da composição, da aplicação deles, eles vão ter poucos ou muitos aditivos, tá certo? Especialmente se eles forem fluidos, que a gente chama de alta performance, que ele tenta se assemelhar a um fluido de perfuração base óleo, fluido base água, né? Um fluido base água que quer se assemelhar a... Pessoal, eu deixei aqui, fluido aquoso. Então, se você quiser se assemelhar a esse fluido não aquoso, você vai precisar de muito mais aditivos, apesar de que o fluido de alta performance, mesmo assim, não consegue fazer frente a um fluido base óleo, tá certo? A verdade realmente é essa. Ele é melhor do que os outros fluidos base água, mas ainda o fluido base óleo, ainda, se fosse a questão ambiental, ele seria largamente, muito mais utilizado até do que é hoje. Então, fluido base água, usar água, né, água industrial, removedor de dureza, vai ser cálcio e magnésio, esses íons que normalmente estão aí, que podem acabar atrapalhando o desenvolvimento, a utilização de outros aditivos. Então, a gente pode utilizar barrilha, por exemplo, ou bicarbonato de sódio. Viscosidade polimérico, então a gente pode usar, vai ter um tipo de polímero que nós vamos utilizar para dar viscosidade ao fluido, tá certo? Redutor de filtrado, que ele vai ajudar a compor aquele reboco que fica na parede do poço, que eu falei para vocês. Inibidor físico, que vai, por exemplo, um polímero catiônico, né, que vai se aderir ali na superfície da rocha. Tá aqui repetido, eu acabei deixando, esqueci. Bactericida, que vai ajudar a preservar esses polímeros, né, porque existem micro-organismos que têm interesse em consumir esses materiais para sua própria sobrevivência, né, então nós utilizamos bactericidas para que o fluido ele seja preservado, inibidor químico, né, e adensante, né, que a gente precisa promover a densidade adequada para a perfuração do poço. No caso do fluido não aquoso, nós temos a base não aquosa, que aí vai ser aquelas
aquelas bases orgânicas que eu falei para vocês, salmoura, que vai compor a fase aquosa do fluido, né, já que ele é construído dessa forma, emulsificante, que são os tensoativos que nós utilizamos para poder estabilizar, alcalinizante, que antigamente os emulsificantes eles precisavam ter o alcalinizante justamente para promover a hidrólise básica do tensoativo, mas, assim, com a evolução, então, utilizando outros tipos de emulsificantes, esse alcalinizante hoje tem a função de proteger o poço da entrada de H2S, tá certo? Da entrada não, da manutenção da concentração de H2S dentro do sistema, né? Já que ele vai reagir. Argila organofílica é um tipo de argila que é tratada quimicamente para ser capaz de se desenvolver, né, se dispersar dentro de base orgânica, no material apolar, né? Redutor de filtrado, assim como no fluido base água. Temos o agente de molhabilidade, que esses agentes de molhabilidade, eles têm a função de recobrir os cascalhos, né? Recobrir os cascalhos normalmente são molháveis à água, né? E tornar eles molháveis a óleo, certo? Para que eles não consigam interagir com a água. Então, esse agente de molhabilidade também é um tensoativo, né? Que nós adicionamos no fluido. E ele vai ter essa função de preservar, né? Esse cascalho para que ele saia na superfície. Modificador reológico, com relação à viscosidade desses fluidos, eles são fluidos não newtonianos. E quando o fluido é não aquoso, ele tem a questão de, em velocidades mais baixas, ele não consegue desenvolver viscosidade suficiente para ser utilizado. Então, a gente precisa fazer uso do modificador reológico, que é justamente para promover o aumento da viscosidade desse fluido em taxa de cisalhamentos mais baixas, que é, por exemplo, onde a gente tem diâmetros de poços maiores, que a gente vai ter dificuldade de remover o cascalho. Adensante também é a mesma função do fluido base água. Em relação aos ensaios de laboratório, nós temos o filtrado API, do fluido aquoso a gente tem o filtrado API, que é uma forma que a gente vê a quantidade de material filtrado para dentro da formação. Teor de areia, a gente consegue saber a quantidade de incorporação de areia que está tendo do fluido de perfuração. Viscosidade Marsh é uma medida de viscosidade, mas a gente não consegue fazer nenhum cálculo com ela. Só é mais algo tradicional na indústria, que o pessoal gosta de que seja feito, mas não dá para fazer nenhum cálculo com ela, certo? O correto mesmo é fazer a reologia, né, de verificar todo o comportamento do fluido nas leituras adequadas, nas taxas de isolamento adequadas. Densidade, verificar se a densidade do fluido está correta no projeto. Espessura do reboco, esse reboco que é feito aqui no filtrado API, a gente vê como é que está sendo o reboco. O reboco não é para ser um reboco grosso, porque reboco grosso é sinal de que você está tendo muita filtração, né? Dureza, a gente faz alguns testes químicos, saber o teor de cálcio, magnésio dentro do fluido. Salinidade, também, a gente verificar se aquela quantidade de sal que a gente adicionou, ela continua a mesma, se subiu ou baixou, por que subiu, é porque a gente está atravessando uma camada de sal, se é porque entrou uma água doce dentro do fluido e diminuiu a salinidade. Questão do pH, eu falei para vocês, né, por questão de preservação dos equipamentos, a gente mede pH, alcalinidade. Retorta, com a retorta a gente é capaz de saber a quantidade de sólidos e de líquidos que tem dentro do fluido naquele determinado momento, porque ele pode vir a incorporar sólidos da formação, mas consegue determinar isso. E reologia, né, que é o teste que a gente faz para verificar a viscosidade do fluido, a capacidade de gelificação do fluido ao longo da perfuração, né. É comum a gente fazer, no caso do fluido base água, 3 testes por dia, né, para verificar, e no caso do fluido base óleo 2, ou não aquoso. No caso do fluido não aquoso, a gente utiliza um filtro um pouco diferente do filtro para fluido base água, o filtro AT/AP, ele suporta pressões maiores. Aqui a gente faz esse teste aqui com 100 PSI. Nesse aqui a gente atinge pressões maiores, 500 PSI, por exemplo, ou 600. E também a gente é capaz de colocar temperatura. Isso porque o filtrado do fluido base óleo geralmente é muito baixo comparado ao fluido base água, certo? A gente padronizou que o teste seja feito dessa forma. Teor de areia também é feito, viscosidade Marsh, esses outros também com a mesma função. A retorta, ele permite eu saber a quantidade de óleo
de fase aquosa e de fase não aquosa dentro do fluido, tá certo? Se está adequada conforme o programa, o projetado, né? Uma forma que nós temos de verificar como está a estabilidade da emulsão é através da estabilidade elétrica. Esse equipamento aqui, ele tem um eletrodo que promove o aumento da tensão, vai indo de 0, acho que até quase 10 mil volts, e ele vai aumentando. E chega um ponto que ele consegue estabelecer a conexão, a corrente passa de uma extremidade do eletrodo para o outro, e aí ele sabe que ele estipula uma tensão, né? Ali dentro do médio, uma tensão naquele momento. E essa tensão, ela tem que estar em um valor suficiente para que seja considerada um fluido estável. Dependendo do fluido, que isso por si só você não pode determinar, né? Isso tem que estar correlacionado com algo feito em laboratório. Dependendo do fluido, pode ser 250 volts, 300 volts, 150 volts, dependendo do fluido. Mas isso aqui é um teste, eu estou mostrando aqui para você testes que são realizados em campo, são equipamentos robustos, né, para ser utilizado em campo, e que permitem lá no momento que você está trabalhando na sonda, você consiga, na perfuração do poço, você consiga trabalhar, né. Com relação ao tratamento do fluido de perfuração, ele consiste na remoção de sólidos, então o fluido ele é bombeado no poço, quando ele retorna à superfície, você precisa separar os sólidos que foram incorporados durante a perfuração, aí nós temos um conjunto de peneiras, o desander, desilter. Essa peneira é uma peneira vibratória, certo, pessoal? O cascalho cai com o fluido ali em cima, ela vai jogar o cascalho fora, e o fluido ele cai nesse tanque daqui e passa para o tanque seguinte. Aí nós temos um conjunto de hidrociclones, e o primeiro desander, porque ele tem um diâmetro, a construção dele, o diâmetro, a velocidade, pressão, é feito para remover partículas com tamanho de areia. Desse tanque, ele é succionado, passa para o outro, aí é succionado por desilter, que já tem hidrociclones que retiram partículas do tamanho de silt. E o mud cleaner já é um equipamento que ele combina a peneira com o desander ou o desilter. Tá certo? Isso aqui já é uma forma que é mais uma coisa que foi colocada para remover mais sólido, né? Porque se você não remove o sólido aqui, ele vai recircular no poço e vai quebrar, vai se tornar menor e vai ficar mais difícil de remover. Além do mud cleaner, do desander e desilter, nós temos também a centrífuga decantadora, é uma centrífuga mesmo, né? Então, ela aplica centenas de força G, né? Para poder separar o sólido do restante do fluido, e esse sólido é descartado e o fluido é reconduzido ao tanque aqui para que possa ser utilizado. Então, ela é mais utilizada para remover partículas menores. Tiveram 2 equipamentos que eu não falei para vocês aqui, 3, na verdade, né? Um deles é o degasser, que ele tem a responsabilidade de remover gás, caso venha gás aqui do fundo do poço, associado a pequena quantidade de gás, o suficiente para alterar a densidade do fluido. Ela pode ser removida pelo degasser, tá certo? Então, não é para remoção de sólido, mas é para remoção de gás. E nós temos também aqui o separador líquido-gás e tem o flare, né? Esses 2 aqui são utilizados no caso de controle de poço, que você não possa mandar, o fluido que está vindo com muito gás ou óleo, você não possa mandar diretamente para o tanque. Então, ele é mandado para esse equipamento aqui, tá certo? Que ele vai remover o gás, parte do gás aqui diretamente, isso aí vai vir com menos gás aqui para cá, e esse gás que está vindo daqui, ele é queimado, tá certo? Isso aqui é mais na situação de controle de poço. Além disso, nós fazemos outro tipo de tratamento que é feito no fluido, com relação à correção ou modificação de propriedades físicas e químicas. A correção, por quê? Porque, por exemplo, a reologia pode estar muito alta, então eu posso querer reduzir. Então, eu tenho aditivos que eu adiciono para reduzir, tá certo? Isso aqui é um mundo de coisas para ser falado, né? Mas, assim, o princípio é esse. A modificação também de propriedades físicas e químicas. Às vezes, eu posso querer, vou mudar de fase e eu quero continuar utilizando o fluido. Então, eu posso fazer um tratamento nesse fluido para que ele se adeque, não seria corrigir, seria modificar as propriedades físicas e químicas para que ele atenda à necessidade da próxima fase. Tá certo? Com relação aos fluidos de completação, né, pessoal? Esse fluido, ele vai definido né? Ele é um fluido circulante ou não, porque ele vai ter etapas que ele pode ser circulado ou não. Utilizado na fase de completação de poços de petróleo, formado quase sempre de uma salmoura
com uma ou mais sais e outros aditivos que lhe conferem propriedade necessária a determinada formulação. Mesmo princípio, do seguinte sentido, com relação à fluido de perfuração. Eles são desenhados para aplicações específicas, tá certo? Pode ser que no mesmo campo, como os poços são muito parecidos, você acaba utilizando a mesma coisa. Mas, assim, ele costuma ser desenhado para ser utilizado em poços. Ele tem questão de compatibilidade com óleo, com temperatura. Isso aí vai variando de um poço, ter que variar no fluido também. As funções do fluido de completação: sustentar a parede do poço, tá certo? Depois que o fluido de completação ele vai entrar no poço depois depois de perfurado o poço. Aí já naquela fase que você vai descer a coluna de produção para produzir o petróleo. A perfuração do poço já foi terminada. Agora você está equipando o poço para produzir. Então, ele tem que sustentar a parede do poço, da mesma forma que o fluido de perfuração saiu, ele entra. Minimizar problemas de torque e arraste também, né? E garantir segurança operacional e de meio ambiente. Então, ele tem que preservar essas condições. Principais propriedades: lubricidade, densidade, também tem que ter pH, tem que ser ambientalmente correto, seguro de manipular. Existem fluidos que são extremamente tóxicos, pessoal. Mas, assim, é interessante, se você tiver a opção de utilizar o menos tóxico, tem que utilizá-lo. Ter baixa ou nenhuma interação com a formação. E aqui tem um agravante, porque lá, aquele fluido tinha reboco. Esse aqui não tem reboco. Então, ele vai, dependendo da densidade que você esteja aplicando, da permeabilidade da rocha, você vai ter grandes volumes desse fluido de completação sendo bebidos pela formação. E à toa que ele vai ter alguns aditivos que eu vou falar para vocês aqui mais à frente, que são para poder permitir ele ser utilizado dessa forma. Baixa nenhuma interação com as formações, não interagir com os elastômetros presentes nos equipamentos, ser pouco ou nenhum danoso à formação e compatíveis com fluido de perfuração. Porque pode ter resíduos de fluido de perfuração lá dentro do poço, e você usou fluido de completação, quer dizer, pode não, vai ter, especialmente dentro da formação, né? Porque o filtrado, durante a perfuração, ele ficou lá dentro do poço. Então, quando você usar o fluido de completação, se eles dois se encontrarem lá dentro do poro da rocha, você pode ter uma incompatibilidade grave e você inviabilizar até a utilização daquele poço. Tipos de fluido de completação. Existem várias formas de classificar aqui, né? Mas vou trazer algumas coisas aqui para você, por isso que eu não coloquei tanta coisa. Senão ia ficar mais confuso ainda do que poderia ficar falando aqui. Fluido de completação, eles podem ser aquosos ou não aquosos, da mesma forma que o fluido de perfuração. Dentre os fluidos aquosos, tá certo? Eles vão ter algumas aplicações, você vai ter algumas aplicações desses fluidos. Os fluidos que são usados na fase de completação, chamados de fluido de completação. Mas você vai ter fluidos de amortecimento, que vão ter a função de amortecer o poço, de controlar a pressão dentro da formação, né? Para que você não tenha influxo para dentro do poço. Você vai ter fluidos de limpeza de poço, você vai ter fluidos de carreamento eu não vou dizer cascalho, mas de agente obturante, porque às vezes a gente faz operações de completação que a gente precisa proteger alguns equipamentos lá no fundo. E aí a gente deixa calcário sobre ele, mas depois como a gente vai remover esse calcário triturado de lá do fundo? Então a gente utiliza também alguns fluidos de completação, que são tampões viscosos, né? Que ele tem a capacidade de trazer esse material obturante lá do fundo do poço de volta para a superfície. Tá certo? Mas, assim, uma outra classificação interessante de se utilizar é com relação à aplicação dentro do poço na fase de completação. Então, nós temos os fluidos de trabalho, que são esses fluidos que são utilizados durante a operação de descida de coluna, de instalação de equipamentos, teste de equipamentos, e temos também os paquefluidos, que são fluidos que são deixados no poço durante a vida produtiva dele. Uma grande diferença, ele chama de paquefluido porque fica acima do packer, tá certo? Que é um elemento de vedação que é colocado no poço lá na fase de completação, que vai isolar o anular.
Mas, assim, é uma grande diferença de um fluido de trabalho para um Packer Fluid, é que o Packer Fluid ele tem inibidor de corrosão, tá certo? Ele é colocado inibidor de corrosão, que a gente vai, o fluido vai ficar lá durante décadas, né? Então, ele vai auxiliar na preservação dos equipamentos com relação à corrosão. Aqui são alguns dos aditivos, né, dos fluidos de completação. Tem o diluente, vai ser a base, né, do fluido. Adensante. Aí, adensante aqui, entenda-se sais, no caso de fluido base água, tá certo? Inibidor de argila, também é colocado, porque pode ter argila dentro dos poros do reservatório. Preventor de emulsão, para evitar que haja formação de emulsão dentro dos poros da rocha. Bactericida, também para preservar o fluido, né, para não haver o desgaste. Às vezes, algumas bactérias entram dentro da formação e podem formar colônias e fazer com que você haja perca de permeabilidade. Sequestrante de oxigênio também está relacionado à corrosão, porque você diminuindo a quantidade de oxigênio dentro do ambiente, você reduz o processo de corrosão. Controlador de pH, também para deixar o fluido alcalino e reduzir a corrosão, e também permitir o funcionamento adequado dos outros aditivos. E aqui o inibidor de corrosão veio diferente, né? Porque eu estou me referindo ao Packer Fluid, né? Que é uma coisa exclusiva do Packer Fluid, é ter esses outros mais o inibidor de corrosão. Durante a fase de trabalho no poço, em que você está descendo, subindo coluna, descendo coluna, está fazendo os trabalhos lá, você não usa o inibidor de corrosão. Você usa os outros aditivos, mas não usa o inibidor de corrosão. Com relação aos tipos de salmouras, né? Nós temos aspectos que nós temos que levar em consideração, é compatibilidade, né? Pressão, temperatura. Nós temos dois tipos de salmouras leves e salmouras pesadas. Salmoura pesada é a junção do adensante com o diluente. Às vezes você vai receber essas salmouras, se for trabalhar com isso, você recebe essa salmoura, ela já pronta, tá certo? Pode não ter os outros aditivos, mas tá pelo menos a água com o sal adensante já solubilizado. Então, nós temos as salmouras leves, salmouras pesadas. Salmouras leves vão até 11 ppg, libra por galão, é uma unidade de densidade, e pesadas acima de 11 libra por galão. Isso vai depender da pressão de poros do seu reservatório, certo? Mas não só da pressão de poros do reservatório, tem outras coisas que você tem que levar em consideração. Como, por exemplo, com relação à pressão, quando você fala de poços com grande comprimento, que tem uma densidade alta, a pressão passa a ter uma influência muito grande na densidade do fluido. Por quê? Porque a pressão vai fazer com que haja compressibilidade, a massa não vai mudar, mas se você muda o volume, o que vai acontecer? A densidade vai aumentar. Então, você tende, na estratificação do poço, da profundidade do poço, você tem densidades diferentes para a mesma salmoura, especialmente se ela tiver grande peso. Outra coisa que influencia também vai ser a temperatura, porque a temperatura, se você tem, por exemplo, o caso do mar, do leito marinho da superfície até o leito marinho, você tem um decréscimo de temperatura, vai fazer com que o volume diminua, né? Ele encolha, você vai ter um aumento de densidade. Ao passo que quando você está aquecendo o fluido do leito marinho para o fundo do poço, você vai ter o gradiente geotérmico. Nesse processo de aquecimento, você vai fazer com que haja expansão do volume, aí você tem o processo inverso. Mas, no total, aquela salmoura ela tem que atender a esse critério de ter densidade suficiente para que você não tenha influxo, você tenha segurança de poço. Uma outra coisa que tem que se tomar cuidado é a questão da temperatura de cristalização desses sais, dessas salmouras. Aqui, no caso, tem um exemplo de uma salmoura saturada de cloreto de cálcio em água, né? Que dependendo da temperatura, né, que você está tendo aqui, ó, você vai ter comportamentos diferentes, como, por exemplo, vai ter formação de gelo e salmoura. Você vai ter a precipitação do material e ter salmoura também, tá certo?
Então, você não pode sair, você tem que tomar cuidado para que você não saia desse envelope superior em nenhum ponto do poço. Tá certo? Você sempre tem que estar dentro. Então, você pode ter esse tipo de processo aqui que você pode acabar interrompendo o fluxo dentro da coluna por conta da precipitação. Se você estiver completando, você pode ter essa precipitação logo aqui, ou você estiver trabalhando com a... Se não acontecer nessa parte, quando você já estiver em produção, pode haver a precipitação dentro do anular. Tá certo? Dentro do raio de produção, por exemplo. Então, isso é um problema, uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Como projeto, uma coisa que tem que se tomar cuidado é que essa temperatura de cristal, a temperatura do poço, ela sempre tem que estar pelo menos 10 graus Fahrenheit acima da pressão. Em qualquer ponto do poço tem que estar pelo menos 10 graus Fahrenheit acima da pressão de cristalização. Da temperatura de cristalização, na verdade. Tá certo? Então tem que ter esse cuidado. Aqui estão alguns exemplos de salmouras, certo? Então, conforme isso aqui, KCl, a maior densidade que você vai conseguir atingir é 9,7. O NaCl, que é o mais barato que a gente vai encontrar, né? Você pode chegar até 10. Ah, professor, tem um poço de 12. Vou poder usar a salmoura de cloreto de sódio, que é mais barata? Não, você não vai poder. Você vai ter que partir para um outro tipo de salmoura aqui, e seu custo vai ser onerado. Às vezes, algumas dessas salmouras são muito caras e o pessoal costuma misturar mais de um sal para que ela fique mais barata. Por isso que vocês estão vendo aqui, por exemplo, brometo de sódio com cloreto de sódio, para ver se essa salmoura, porque só o brometo de sódio, primeiro que ela não atinge a densidade, mas se eu fosse atingir a densidade com ela, eu ia tentar brometo de cálcio. Brometo de cálcio é mais caro do que brometo de sódio. Então, eu vou colocar aqui cloreto de sódio para tentar chegar na densidade e não onerar tanto no meu custo. Essas salmouras, muitas delas são tão caras que algumas companhias elas trabalham no sistema de buyback ou de aluguel, né? Que você utiliza a salmoura para fazer o trabalho no seu poço e depois você recupera a salmoura para a companhia para que ela possa utilizar com outra pessoa. Você só fica com a quantidade suficiente para usar como paquet fluido. Com relação aos fluidos de completação, uma coisa bastante problemática é a questão de contaminação. Certo? E essas contaminações que ocorrem no fluido de completação, elas têm algumas origens conhecidas e que tem que se ter cuidado. Como, por exemplo, a limpeza ineficiente do poço durante o condicionamento. O condicionamento é a etapa da construção do poço, né, que você vai fazer a troca do fluido de perfuração com o fluido de completação. É um fluido sujo para um fluido limpo, né? Então, você tem que fazer uma limpeza adequada. Costumeiramente se usa esfregões, magnetos, esse tipo de coisa, mas às vezes essa limpeza não é tão adequada como necessário. E aí essa sujeira vai se misturar com o fluido de completação e pode entrar dentro do poço na etapa de completação. Entrar dentro do poço, não, entrar dentro da formação durante a etapa de completação. Impureza na matéria-prima, o sal que você está utilizando, os outros aditivos, eles podem vir com impurezas que também vão causar problemas vão ser fontes de contaminação para o fluido de completação. Tanques e linhas de transferências sujas na sonda, costumeiramente o pessoal faz a limpeza, mas às vezes a limpeza não é adequada, então você também vai contaminar esse fluido. Graxa nas conexões, as tubulações que são utilizadas, elas são engraxadas na rosca, e às vezes o pessoal não faz isso com cuidado e acaba caindo pedaços de graxa dentro da tubulação, e depois quando vai circular, essa graxa vai sair lá embaixo, vai misturar com o fluido de completação, fica um negócio bem feio. Então, a forma com que é engraxada as conexões também é importante para evitar a contaminação. O produto da corrosão da coluna de trabalho e da coluna de produção, então, esses são tubos metálicos, né? E, eventualmente, eles liberam produtos de corrosão. Esses produtos de corrosão não são solúveis necessariamente, aí você vai ter um problema, né? Porque se a formação, ela beber esse fluido de completação que não tem reboco, ela vai fazer com que esse material tenha aderência na parede do poço,
Bom, mais uma coisa que eu queria falar sobre fluido de completação é o seguinte, ó. O fluido de completação, mais utilizado, o fluido de amortecimento, né? Ele costuma ser uma salmoura com aditivos, tá certo? Então, ele é um fluido claro, límpido, isento de sólidos dispersos. E isso porque não se tem interesse de normalmente, ter sólidos nesse fluido, porque ele podem vir a ficar preso nos poros da rocha, tá certo? E aí, o que acontece? Esse fluido de completação, ele costuma ser filtrado, tá certo? Para ser utilizado no poço. Aqui tem um exemplo, né, de um fluido sujo, né? E conforme ele vai recebendo o processo de tratamento, ele vai ficando cada vez mais limpo, até que ele possa ser usado no poço completamente limpo. O limpo, geralmente, é considerado quando você tem a filtração, o seu fluido está entre menor do que 30, 50 NTU, dependendo da companhia, tá certo? Entre uma unidade de turbidez, tá certo? Para fazer essa filtração, são utilizados 2 equipamentos, certo? São 2 equipamentos que são encontrados também na indústria química, que é o filtro prensa e o filtro de cartucho. Eles são usados em série, tá certo? O filtro prensa, esse equipamento aqui, ele consiste num conjunto de placas, tá certo? Que tem uma tubulação que é capaz de alimentar essas placas com um meio filtrante. A placa em si não é o meio filtrante. O meio filtrante ele vai ser recheado, essas placas vão ser recheadas com meio filtrante. E o meio filtrante que nós utilizamos geralmente é a terra de atomácia, tá certo? São esqueletos de micro-organismos bem pequenos, né? E que eles são utilizados porque a flexibilidade desse material aqui, a capacidade de contração é muito pequena. Então, quando você bota a pressão, a permeabilidade dele não diminui drasticamente, o que é um problema para outros materiais. Aí é redução da permeabilidade não por conta da sujeira, mas redução da permeabilidade por conta do material. Então, aqui desse tanque é colocada a terra de atomácia, é circulado um fluido limpo aqui dentro e é recheado essas placas com a terra de atomácia. Depois, a gente chama esse processo de pré-coat. Depois, é bombeado o fluido sujo, certo? Aqui o tanque, o fluido sujo é bombeado por ele. Essa terra, ela fica aderida nas placas, ela é quem vai filtrar esse fluido sujo. A sujeira, parte dela fica retida nessa terra de atomácia, enquanto o líquido, né, ele é removido de dentro do equipamento. Mas ele ainda não está pronto para ser utilizado no poço. Depois disso, ele ainda sofre um outro processo de filtração, nos filtros que são chamados de filtro Twin, que ele é um filtro de cartucho. Então, são vasos onde são colocados cartuchos. Esse fluido é feito passar por dentro desses cartuchos, certo? Para remover mais ainda possíveis sujeiras que tenham dentro do fluido de completação, e esse fluido possa ser reutilizado no poço, tá certo? Eventualmente, esses equipamentos eles vão perdendo eficiência por conta da quantidade de material depositado, e aí o que a gente observa isso através da pressão. A pressão começa a ficar muito alta para bombear esse fluido através desses filtros, e aí a gente percebe que ele está saturado, tá certo? E aí a gente pode fazer, a gente troca os cartuchos, faz o processo de pré-coat novamente, abre essas placas, né? Faz o processo de pré-coat novamente e volta a filtrar. Existem fluidos de completação que ficam tão sujos que não vale a pena a filtração. Então, o fluido ele é totalmente trocado por um fluido novo e limpo, né? Claro que isso aí é casos e casos, porque existem salmouras que são tão caras que pode ser que vale a pena você continuar com o processo de filtração, né? Bom, com relação à parte de fluido de perfuração, que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Estou aberto a alguma pergunta, eu sei que basicamente só eu falei aqui, mas eu gosto bastante de conversar, se vocês quiserem falar aí, estou aberto. Ok, Cláudio, obrigado.
Peço desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, viu? Passou um pouquinho do tempo, mas foi extremamente bem-vindo. Pessoal, vocês viram aí o que é a experiência, tem a teoria e a experiência. Então, a palestra de hoje passou um pouco do tempo mesmo, mas é muito prazerosa mesmo. Realmente foi extremamente importante, Cláudio, que você mostrou todo aquele detalhe que de quem conhece a teoria e quem trabalhou exatamente dentro da área. Então, mais uma vez, parabéns para você, foi excelente, e eu deixo aberto aí para alguém fazer alguma pergunta. Hein, pessoal? Tem alguém aqui no negócio? Boa tarde, tá dando para me ouvir? Sim. Eu fiquei com uma dúvida, né? Existem vários tipos desses fluidos e eu fiquei me perguntando se eles podem ser utilizados numa mesma operação, mas em processos diferentes. Se seria interessante alterar o tipo de fluido que está sendo utilizado para beneficiar uma característica ou outra, principalmente na parte de completação. Na parte de perfuração, eu imaginei que, como é um processo um pouco longo, poderia mudar o fluido para ter uma característica desejável. Bom, na fase de completação, né, especialmente quando você está perfurando, fazendo poços com completação a poço aberto, né, você vai ter que fazer operações de gravel pack, de controle de areia, é comum que no trecho de poço aberto você deixe um fluido de completação que tenha polímeros, então ele não vai ser exatamente isento de sólidos, ser isento de sólidos dispersos. E na parte do poço que está revestida, né, porque você vai ter um trecho que vai estar revestido e outro que não vai estar. Nessa outra parte, aí você teria realmente fluido limpo, salmoura, né, um fluido à base de salmoura, né, então você poderia ter fluidos de completação com características diferentes, dentro no mesmo poço, né, então, dependendo da situação, você tem isso realmente. Porque petróleo realmente existe uma variedade muito grande de situações, operações, variações de perfuração, de completação, então, basicamente, tudo é possível, né? Dependendo da situação. Cada caso é um caso, né? É porque realmente o assunto é bem extenso, né? Eu me atrevi a fazer a palestra, né? Por isso que eu acabei passando do tempo, né? Mas, assim, numa disciplina mesmo, teria bastante tempo, assim, para discutir vários casos, né? E bastante casos, mas não todos, né? Mas o pessoal sempre também tá inovando aí nas operações, em situações. Mas é possível, sim, dependendo da situação, pode haver situações que você precise fazer isso. Ok. Satisfeita, Rafaela? Sim. Obrigada. Beleza. Mais alguém? O professor Oswaldo está doido para fazer uma pergunta. Ele está ali, chega a estar com a corda toda. Hein, professor? Eu tô querendo agradecer ao Cláudio, que foi excelente, realmente. Como o professor Afonso falou, você abordou a parte prática. E aí, me surgiram duas assim, dúvidas, não é? Na hora da operação, tanto da parte, como você explicou tão bem, de perfuração quanto de completação, o que a indústria tem que estar atenta com respeito à parte ambiental, né, a parte de legislação, que ela tem que estar procurando atender, né, assim, porque de todas as formas ela está invadindo o solo, né, com esses materiais. Como é que ela contempla, né, a legislação? Como é que é feito isso, assim, em geral? Bom, para poder utilizar tanto fluido de perfuração ou completação, você precisa de ter autorização, né? Existe uma autorização com relação ao IBAMA, né, dos órgãos ambientais para você utilizar. O IBAMA, ou dependendo, for o órgão estadual também, se for em terra, né? Mas, assim, quando a legislação ela entra, né, ela estipula essas regras e o que tem que ser feito hoje com relação a fluido de completação é o seguinte, perfuração e completação,
sendo posta algumas regras extremamente proibitivas. Eu digo extremamente proibitiva não é no sentido de criticar ele, não, é porque o risco realmente não pode fazer, né? Como, por exemplo, fluidos que tiveram contato com fluidos de perfuração ou completação que tiveram contato com fluidos do reservatório. Esses não podem ser descartados de forma nenhuma. Então, você precisa ter previsto no projeto uma forma de recolher esse fluido para levar para a terra e para ele ter uma destinação final, seja por incineração, seja por outro tipo de tratamento. Existem algumas outras regras que são mais ajuste de conduta, né? Que são o seguinte: você quando estiver utilizando um fluido, antes você precisava testar o fluido antes. Que você testou o fluido ambientalmente, passou, você pode utilizar. Hoje você pega os fluidos que você utilizou no poço e testa depois. Se não passar, aí você vai ter as sanções, certo? O que houve de modificação foi isso com relação à legislação, mas assim, a legislação ela tem evoluído no sentido de cada vez mais banir práticas antigas, tipo de descarte de cascalho no mar. Antigamente podia descartar numa lâmina d'água até acima de 1.000 metros. Cascalho e fluido base óleo com teor de orgânicos abaixo de 6,9. Então, eles pegaram e restringiram, diminuíram a concentração. Agora, só acho que está em torno de 4%. Então, existem algumas coisas que vão sendo colocadas, né? Algumas coisas já são de início, já são colocadas para você, se não passar, não vai, e tem coisas que vão ser cobradas depois que você utilizar no poço. Uhum. Certo? Perfeito, perfeito. Ô, Cláudio, é muito legal a tua resposta, porque, assim, revela o que acontece, é isso que a gente deseja. E aí, assim, eu me interessei também pelos fluidos que são usados com eletrólitos, né? E também gostei de saber a remoção, né? A proibição dos HPAs, né? Como você atualizou a gente. Você teria alguma referência pela qual a gente podia olhar essa questão desses fluidos, né? A caracterização desses fluidos para atender aos requisitos, né? Quais seriam as espécies, etc., né? Eu posso pegar, houve uma atualização da documentação, né, do órgão governamental, do IBAMA, na verdade, né, porque geralmente eles seguem o que a Europa faz, aí depois vai para os Estados Unidos e a gente acaba, tipo assim, existe um movimento mundial, né, então houve atualização, eu posso procurar a última versão para passar. Tá certo. Obrigado, viu, muito obrigado mesmo. Eu não sei, professor, ainda está ultimamente eu não tenho entrado no site do NUPEG, ainda tem o site, tem um espaço lá para colocar? Tem sim, a gente tem toda a possibilidade de colocar, tanto essa parte ambiental, como também essa parte que eu não sei se você tinha me entendido, mas de composição, né, de quais são as espécies de eletrólitos. Sim, com relação a essa parte, existe um livro do Fluido de Perfuração e Completação, que é da Elsevier, né, que é um livro antigo, mas ele foi traduzido para o português recentemente. A tradução, assim, não está lá muito boa, mas, assim, com relação a essa parte, ele ainda é um livro que cobre bem. Entendi, tá certo. Pronto, seria ótimo para justamente estar verificando, né, que essa parte de eletrólitos nós mexemos bastante. Uhum. E, de fato, quando você aumenta a concentração, claro que você aumenta a densidade, e tem uma facilidade de controlar isso, e não somente, né, de reutilizar, né, na unidade, né, como você mencionou, né, muito bacana, muito legal mesmo. Muito obrigado mais uma vez, viu? Valeu, professor Oswaldo. Tatiane levantou a mão. Vamos lá, Tatiane. Tatiane. Estava falando com o microfone desligado, perdão. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer pela palestra, muito boa, viu? Parabéns. E eu fiquei com a dúvida, que assim,
o fluido de perfuração, ele é a primeira barreira de proteção durante a perfuração, né? E aí, minha dúvida, no caso, seria, quando a gente está perfurando algumas formações que acabam tendo filtração de água, como é que faz para o responsável pela parte do fluido identificar rapidamente que está tendo essa infiltração e que aí vai acabar modificando a formulação, né, do fluido de perfuração? Ótima pergunta. É o seguinte, quando o poço, né, quando a gente está perfurando, o tempo todo está sendo monitorada a quantidade de fluido que tem no poço, certo? Então, o tempo todo está sendo monitorado. Então, se você tem um acréscimo de volume, a gente identifica que teve esse acréscimo de volume, e a menos que esteja chovendo, você possa desconfiar que está entrando água da chuva dentro dos tanques, pode ser que seja realmente o influxo de fluido dentro do poço. E aumentando dentro do poço, vai aumentar no tanque de superfície e você vai verificar isso, que está tendo influxo. Mas, às vezes, essa infiltração de água, ela pode ser muito... a vazão dela pode ser muito baixa e contínua, né? E aí você ficar ali um dia acontecendo isso, e pode ser que você consiga perceber realmente que está tendo esse fluxo de água somente por um teste químico, né? Que aí você vai verificar, você vinha com uma concentração, por exemplo, de eletrólitos dentro do seu fluido, e aquela concentração está diminuindo, certo? Então, provavelmente, você está tendo um influxo, se a água for doce, né? Pode ser que ela tenha uma concentração mais baixa do que o do fluido de perfuração, ela vai diminuir a concentração de eletrólitos. Se ela tiver uma concentração mais alta, ela vai aumentar a concentração de eletrólitos dentro do fluido de perfuração. Mas aí, para você fazer um diagnóstico, né, porque nesse ponto, quem trabalha com fluido de perfuração se assemelha ao médico. Você vai ter que analisar um conjunto de fatores, porque você não tem exatamente como entrar lá dentro do poço e olhar que está entrando aquele fluxo dentro do poço, né? Às vezes o diagnóstico é mais óbvio, né? Mas às vezes é difícil, e aí você vai conversar com o geólogo, vai conversar com outras pessoas, mas, olha, é possível que a gente está passando em frente a um aquífero? Aí diz, está passando em frente ao aquífero, então provavelmente pode ser um aquífero. Essa zona agora que a gente está perfurando é completamente impermeável, e está baixando a concentração. Aí você vai atrás de um vazamento, por exemplo, numa tubulação, que pode estar passando lá perto do tanque e está caindo água. Ou o pessoal, às vezes, na plataforma, já aconteceu comigo, o pessoal da plataforma estava lavando os equipamentos da plataforma e a água estava caindo dentro do fluido de perfuração lá na boca da mesa. Aí isso que estava causando problema. Então, aí foi o trabalho de orientação e tal, mas é um trabalho de diagnóstico, né? Mas é possível você identificar, se for algo mais agudo, né? Agudo no sentido de intenso, você consegue facilmente identificar pelo sensor de nível. Se não for dessa forma, você consegue identificar através de testes químicos, né? Que vai mudar a concentração realmente de eletrólitos ou para cima ou para baixo, porque dependendo da característica da água que você tenha. Seria essa o cenário? Só outra coisa para complementar, né? Mas se, no caso, você estiver injetando e a formação for uma que tenha questão de argila, né? E aí tem que ter todo o cuidado para não ter inchamento e tudo mais, ou essa troca de eletrólito, né? Será que teria outra análise que possa ser feita para avaliar essa questão? Do inchamento da argila? Porque possa ver, tipo assim, para você tentar detectar, né? Se você está tendo inchamento de argila? Isso. Assim, algumas características, olhando parâmetros de perfuração, algumas maneiras, né? Pelo que eu já vivi. Parâmetros de perfuração, porque o tipo de torque, quando você tem argilas que são hidratáveis, ela costuma ser mais, reduzir o torque. Então, assim, você vinha com comportamento de torque e você passa a ter um torque mais suave com relação à argila, né? Você percebe que ela está hidratada. Outra coisa é você, quando o cascalho, quando chega, porque o
material que está chegando na peneira é parte do material que a broca está cortando lá embaixo. Quer dizer, ela foi cortada pela broca lá embaixo, né? Mas aí você recebe uma amostra aqui em cima. Esse material que chegou aqui em cima, você verifica, pegar ele na mão, começar a verificar ele, você vai ver que esse material ele é um material muito macio, ele não está chegando preservado, ele está interagindo com o fluido. Que a rocha, originalmente, ela não é macia. Então, se ela está chegando macia em cima, na peneira, é porque ela está interagindo com o fluido. Então, é uma maneira de você, por exemplo, verificar lá na perfuração que você está tendo problema de hidratação de argila. Existe alguns tipos de argila que ela não tem esse comportamento de hidratação. Ela se fragiliza e quebra. E aí você vai ter pedaços de cascalho, pedaços de rocha que não foram cortados pela broca, chegando na superfície. Ela vai hidratar e vai quebrar para dentro do poço. Não é hidratar, é hidratar, só que ela não vai ter aquela hidratação infinita, né? Que vai ficar ela vai se quebrar em placas. Aí essa placa vai chegar à superfície. Aí essa placa, você também, por ela ser um tipo de cascalho que não foi gerado pela broca, você também pode verificar que você também está tendo um tipo de problema ali no poço, em superfície. Não necessariamente com uma rocha hidratável, mas com uma rocha que interagiu com o fluido também. Tá certo. Muito obrigada. Mais alguém? Parece que não, viu, Cláudio? Tá certo. Então, mais uma vez, nós queremos te agradecer, eu entendi isso, presente. Então, agradecer sua palestra. Só dizendo mais uma vez também, excelente palestra. Realmente você mostrou, fez a junção perfeita entre a teoria do que existe e sua experiência profissional, na sua vida prática. Então, você conseguiu fazer esse elo e a palestra foi excelente. Então, mais uma vez, muito obrigado. E vamos contar com você no próximo ano, se Deus quiser, ok? Professor, sempre à disposição. Tá, joia, muito obrigado e um bom final de semana para você, viu? Para vocês também, professor Osvaldo. Até logo, pessoal. Beleza, um abraço. Tchau.